Bem-vindos ao meu canto de estudos, onde fazemos, divulgamos e ensinamos ciências humanas. Hoje falaremos sobre economia política, com o objetivo de explicar o que é a economia política. A economia, ela surge, enquanto ciência, com a modernidade e com o avanço do capitalismo. Okay? E o capitalismo tem como característica principal que uma sociedade capitalista é uma sociedade de mercadoria, onde todas as necessidades tendem a ser satisfeitas por intermédio da mercadoria. E a mercadoria é um produto produzido para ser trocado ou vendido. As sociedades não modernas, elas são necessidades satisfeitas com lidando diretamente com a natureza. Com exemplo, a sociedade feudal. A ciência da economia é um saber necessário para lidar com os processos de produção de mercadoria e satisfação de necessidades incrivelmente complexas. Okay? Por quê? As mercadorias, elas servem para ser trocadas e satisfazer necessidades. E a gente estuda a circulação dessas mercadorias e a formação do lucro. No capitalismo, a gente tem uma produção alienada, ok? Que é uma produção distante, O trabalhador, ele é distante do produto que ele produz. Daí você tem o conceito de alienação em Marx. O trabalhador que produz não consegue consumir o produto do seu trabalho. E o Marx ele vai trazer, com base nisso, uma crítica da economia política, com o Capital. Beleza? Então, a gente tem que a ciência da economia vem para tratar os processos de produção de mercadoria e satisfação de necessidades, que é a circulação. Beleza? Agora a gente vai ver como funciona a produção da mercadoria. Ela começa com o produtor ou os proprietários dos meios de produção. Eles contratam trabalhadores que produzem mercadorias que podem satisfazer necessidades. Depois você tem a circulação e a venda de mercadorias com uma mediação do mercado. Então, a gente tem uma produção que, segundo Marx, ela é alienada para produzir mercadorias para satisfazer necessidades. Beleza. Aonde entra a ciência da economia? A ciência, ela visa organizar muitos fenômenos em termos de poucas leis. Simplificar, modelar a realidade. Ok? Então, ela vai tentar simplificar a ciência da economia, esses processos de produção e de circulação de mercadoria, que são incrivelmente complexos em uma sociedade como a sociedade capitalista, em que a gente não tem, principalmente na sociedade contemporânea, tudo produzido no mesmo lugar. Então, você tem um processo muito mais complexo, principalmente com a globalização, em que grandes produtos como carros, cada peça é produzida num lugar diferente e montada em um outro lugar. Então é incrivelmente complexo você analisar isso. Então, você precisa de modelos científicos que visam, de certo modo, facilitar o entendimento. E aí a gente chega na economia política. Nós temos complexos fenômenos de mercado, que vão ser transformados cientificamente em leis econômicas. E a gente tem um problema que é a formação do lucro. E aí a gente vai analisar em pequena escala, que é a microeconomia, voltado para a administração de empresas, e grande escala, que é voltado para políticas de Estado e administração estatal. Beleza? Então, a gente vai pegar, na economia política, a gente pega complexos fenômenos de mercado e vai tentar transformar em leis e entender como é formado o lucro. Beleza? Levando em conta que a gente está numa sociedade de mercado,
de mercadoria, em que as mercadorias são produzidas para satisfazer necessidades. E aí, o mercado complexo mais o problema do lucro nos leva a uma ciência que é a economia política. Beleza? Que tem como tema central o lucro constante e permanente. Né? Que assim, essa ciência ela visa atender a interesses específicos que são interesses da classe burguesa. Né? É uma ciência de classe que vai gerar políticas de governo, políticas de Estado e de administração social. Por isso que é a economia política, porque ela mexe com o Estado. E as políticas de governo e as verdades científicas devem beneficiar a classe como um todo. Porque é uma ciência de classe. Ela foi produzida pela burguesia. E quando a gente fala de alienação, quando a gente fala de produção alienada, como eu disse anteriormente, quando a gente fala do capital, né, que é a crítica da economia política, né, em Marx, a gente está criticando essa base burguesa da economia. E assim, o que é burguês? Historicamente, o burguês é aquele que, na época feudal, constituiu as cidades. Beleza? Eles que formaram as cidades, começaram a trabalhar com o comércio, e aí eles vão começar a acumular. Só que o que acontece, né? Muitos produtores em diversos lugares estão produzindo coisas diferentes. Eles vão começar a produzir, vender para os mercadores que vão levar para lugares mais longe. E aí começam os produtores a ter uma necessidade, né, da ajuda do burguês para conseguir ir para frente, né, com seus negócios, até que ele não só para atender o mercado, mas também para conseguir matéria-prima. Daí eles vão construir as primeiras manufaturas, em que você vai ter lugares em que vai ter um grande número de trabalhadores e que os meios de produção e principalmente as matérias-primas são trazidas pelos mercadores. Isso são os burgueses assim, historicamente falando, e depois eles vão ser os que vão deter os meios de produção. E eles que vão desenvolver a ciência econômica, né, que é a ciência da economia política. Eles vão entender que essa ciência é uma ciência de classe que visa os interesses da classe, que são diferentes dos interesses específicos de setores da classe proletária. Qual é a grande questão do Marx? O Marx ele vai explicitar esse caráter, né? Porque assim, eles tentam criar uma coisa objetiva e geral, mas são coisas, né? São leis que Adam Smith e David Ricardo vão criar para atender os interesses da classe burguesa. Então, a ciência política, ela parte de um ponto de vista de classe para um discurso universal de bem comum. Eles vão mascarar isso, que os interesses da burguesia seriam os interesses da classe, de todas as classes, não só delas. E aí você terá um discurso de bem comum dos cidadãos, o caráter de classe da cidadania e o caráter genérico e inespecífico do discurso. Daí surge a economia política. E aí eles vão definir algumas coisas como mais lucro igual a mais empreendedorismo igual a mais produtos para satisfazer necessidades e mais empregos. De novo, a economia política está lidando com os interesses da classe burguesa. Esse é o impacto de classe e pacto social. O pacto social, no discurso, ele ganha uma importância maior que o pacto de classe. E a cidadania expandida para toda a população tem mais importância do que o cidadão como proprietário dos meios de produção. Então,
Resumidamente, o que é economia política? Ela é a economia que surge, né, como ciência da economia, que vai tratar a sociedade da mercadoria. E é uma ciência profundamente classista. E a gente tem a economia burguesa de um lado e a economia crítica da economia, dessa economia burguesa feita por Marx. Beleza? Então, esses são os pressupostos. E eles têm um pressuposto que é muito interessante, que é a aplicabilidade disso para o governo. Por quê? A economia política é muito diferente da economia neoclássica que a gente tem hoje, é muito mais voltada para a microeconomia. Essa é muito mais voltada para políticas de Estado. Porque a gente não pode esquecer que o capitalismo nasce com o Estado moderno. Ok? Então é isso. Eles querem produzir mercados nacionais próprios para os negócios. E aí você vai ter uma diferença bem grande, porque hoje em dia a economia visa o quê? Mercado financeiro, empresa, administração de empresas. E você não tem muito essa discussão de classe. Isso é uma questão muito central aqui, né? Que é você analisar as questões de classe, né? Tanto o papel do burguês quanto do proletário, porque, por exemplo, o Marx ele vai tratar, por exemplo, da questão do mais-valor ou da mais-valia. E como se forma o lucro? Né? Ele vai dizer que o lucro é uma forma de exploração dentro do capitalismo. Lucros são baseados em salários não pagos, segundo Marx. Então, assim, ele vai trazer algumas coisas, ele vai dizer que alguns pressupostos da economia política estão errados, que são de um ponto de vista burguês e que só está querendo interesses. E é bem interessante a gente analisar a economia política dessa forma, porque essa visão ela vai conectar bastante com Thomas Kuhn, porque Thomas Kuhn diz: a ciência ela serve para resolver problemas, e aqui a gente tem o problema da geração do lucro, né, da circulação de mercadoria e geração de lucro, são dos pontos centrais da economia política, e aí eles querem dizer como ocorre o lucro e como eu vou lucrar, como eu consigo lucrar. Então, é bem interessante isso, né? E aí vem Marx falar sobre todas as dinâmicas, né, do patrão e do empregado, correto? E aí ele vai trazer questões como a teoria valor-trabalho, né? E aí você tem muitas questões, né? Como o preço, né, é formado, né? E tudo mais. E de um ponto de vista político, porque ele está lidando com a dinâmica de classes e as políticas governamentais, sabe? É bem voltado para isso. Se você for estudar a história do pensamento econômico, as primeiras correntes econômicas, os fisiocratas, os mercantilistas, os economistas clássicos e os iniciais da economia política, eles visam lidar com políticas econômicas. Como o Estado pode fazer para melhorar. E aí você vai ter que a classe ela determina o pensamento que você vai ter. Classe e as condições do país. A França era muito menos desenvolvida industrialmente que a Inglaterra, então eles vão ter uma visão diferente da Inglaterra, que a Inglaterra é muito mais mercantilista, mais industrial, enquanto o pensamento econômico francês, isso lá no século XIX, era muito mais rural, muito mais agrícola. Então é isso. Né? É a primeira tentativa que a gente tem de explicar o capitalismo, tem todas as contradições de classe, né? Tenta
primeira tentativa de separar a economia das outras ciências. E é isso. Espero ter esclarecido um pouco sobre o que é economia política. Por hoje é só. Fiquem bem. Se inscrevam, compartilhem, curtem e até a próxima.